Os bancos digitais brasileiros estão em perigo, meu parceiro. Banco Inter, C6 Bank, Nubank, PicPay, todos esses podem quebrar a qualquer momento. Será que você pode perder todo o seu dinheiro que está lá nesses bancos digitais? Dá uma olhada nos prejuízos acumulados por esses bancos aqui. A gente tem prejuízo acumulado da Nubank desde a sua criação. O primeiro lucro que ela teve foi em 2022 no resultado parcial. Quando a gente começa a olhar os resultados dos outros bancos, a coisa fica mais preocupante ainda, né? O C6 Bank aí com prejuízo de mais de 800 milhões em 2022. PicPay com prejuízo de 722 mil em 2022. E o Banco Inter com aquela mixaria de lucro de 68 milhões, que praticamente não dá nada, né? É sobre isso que eu vou esclarecer nesse vídeo, com muita informação relevante, tá? Não é nada que eu tirei da minha cabeça, tá tudo argumentado em fatos. E se você tem dinheiro em algum desses bancos, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque o seu dinheiro está em risco. Se você não tem conhecimento do que está por trás desses bancos, você não pode deixar o seu dinheiro lá, principalmente se ele compor sua reserva de emergência. Com esses bancos internacionais quebrando, alguns meses atrás, essa notícia ficou muito alarmante e lógico, todo mundo que tem dinheiro em banco digital que não dá lucro ficou com medo. O Silicon Valley Bank falindo, Credit Suisse, um dos maiores bancos da Suíça, falindo, né? O governo precisou intervir nesse assunto, intermediou a compra do Credit Suisse por outro grande banco suíço, o UBS, para que o Credit Suisse não quebrasse. Além disso, agora a gente teve o terceiro banco americano, né? O First Republic, que também faliu. Então a gente vê grandes números de falências de grandes instituições financeiras. O Brasil também não foi diferente. A gente teve aí a falência da BRK Financeira, que tinham vários investidores nos seus CDBs, nos seus ativos financeiros que pagavam juros absurdos. E se eu te falar que ainda existem vários outros bancos ao redor do mundo com sérios problemas financeiros, você teoricamente deveria ficar preocupado. E aí que todo mundo começou a me mandar mensagem questionando: Léo, eu tenho dinheiro na Nubank, o que eu faço? Eu tenho dinheiro na C6 Bank, será que vai falir? Eu tenho que tirar meu dinheiro de lá? Será que você está realmente correndo perigo, né? A gente vai esclarecer isso nesse vídeo e eu vou te mostrar ponto a ponto cada um desses bancos. Se você tem dinheiro neles, presta atenção agora, tá? Bora lá. Todo mundo sabe que a saúde financeira desses 4 bancos digitais que eu citei, Nubank, C6 Bank, Banco Inter e PicPay, não é das melhores, tá? Isso não é segredo para ninguém. E se você deixa o seu dinheiro em algum desses bancos, você tem que ter, né, consciência disso. Todos esses bancos estão apresentando resultados muito abaixo da média. E vamos começar a falar aqui especificamente da Nubank, porque é o banco mais famoso, é o banco que tem mais correntista, né? É o banco que tem mais pessoas ali com um app criado e com dinheiro na conta corrente, naquele cofrinho, nas caixinhas da Nubank, né? Tem muita gente com dinheiro nesse banco sem saber da situação financeira que a Nubank se encontra. Então vamos lá, vamos mostrar aqui quais foram os lucros, né, e como tá esse desenvolvimento financeiro da Nubank. Em 2019 teve um prejuízo de 312 milhões, em 2020 reduziu um pouco desse prejuízo, 230 milhões, em 2021 esse prejuízo foi um pouco mais reduzido aí, com 153 milhões, em 2022 a parcial foi de um lucro de 239 milhões. Ah, Léo, então quer dizer que tá tudo bem agora, o banco tá dando lucro, então quer dizer que tá tudo bem? Não. Não é assim, porque presta atenção aqui, qual que é o lucro dos bancões brasileiros. Olha o Banco do Brasil, ele aumentou de 21 bilhões de lucros para 31 bilhão de lucro em 2022, né? O Banco Itaú também ficou ali, ó, 30 bilhões de lucro. Bradesco, 20 bilhões de lucro. Santander, 12 bilhões de lucro. Isso aqui é bilhão, é na casa do bilhão, enquanto o Nubank teve 240 milhões de lucro. Isso aqui não dá nem para sustentar esse banco durante muito tempo, né? Não consegue expandir sua carteira de crédito, não consegue fazer muitas inovações e o banco, teoricamente, se manter só essa quantidade de lucro e não tiver maiores investidores, vai ficar sempre naquele lenga-lenga como está o Banco Inter. Como é que esse banco sobreviveu tanto tempo assim com esse prejuízo, né? E é simples você começar a entender, é uma estratégia. Toda instituição financeira nova precisa captar clientes. E o Nubank conseguiu esse crescimento por meio de investimento de inúmeros investidores e com a base de cliente já sólida, né? Ele começou a dar lucro, inclusive, porque ele fez algumas alterações na dinâmica da conta. Lembra que antigamente você colocava o seu dinheiro na conta e ele rendia imediatamente no próximo dia, né? No dia seguinte já tinha rendimentos na sua conta. E aí, como a intenção de começar a dar lucros, pressionado pelos investidores, já que a Nubank fez um IPO e começou a ser passível de investimento lá nos Estados Unidos, né? Você consegue comprar uma cota
de Nubank para ser sócio dela agora, os investidores pressionaram a Nubank para que ela tivesse lucro, né? E aí fizeram essa alteração e agora existe um período de 30 dias que o seu dinheiro tem que ficar parado na conta para começar a render. Durante esse período que esse dinheiro está parado lá, isso está rendendo para a Nubank, mas não está rendendo para você. Isso faz com que o banco use o free float para poder conseguir lucro. Mas é lógico que mesmo com essa mudança, com a saída do Nubank Rewards, quem é antigo na Nubank sabe desse programa de pontos que tinha lá, né? Agora existe o Ultravioleta, que tem uma mensalidade de R$50 também. Então mesmo com todas essas alterações, o banco ainda apresentou um lucro muito abaixo do esperado, né? 230 milhões não é nada para uma instituição financeira, e se compararmos isso com grandes bancos, a coisa fica ainda pior, né? Isso não dá nem 1% do rendimento do Banco do Brasil. Então será, Léo, que o Nubank pode quebrar? Ter prejuízo e risco de falência são coisas totalmente diferentes, né? Para quem não conhece o conceito de CAC, que é o custo de aquisição de cliente, toda empresa, principalmente instituição financeira, precisa captar clientes porque ela só faz lucro com o dinheiro do cliente. Então, se não tiver cliente, não tem nada que ela possa vender. Então, para adquirir esses clientes, ela precisa gastar um pouquinho, né? Ela precisa convencer o cliente de que aquilo é vantajoso para ela. E o serviço da Nubank veio sendo muito vantajoso para todos os clientes. Eu uso o Nubank, né? Por que eu uso o Nubank? Porque a conta corrente não tem taxa. Você pode criar uma conta CNPJ que não vai ter taxa. Não tem taxa para transferência, Pix, não tem taxa para nada, né? O cartão de crédito é sem anuidade. Você consegue um crédito até legal na Nubank. Então são vários benefícios que não rende nada para a Nubank, que faz com que ela tenha um custo de aquisição de cliente muito caro. Como ela tem um custo de aquisição de cliente muito caro, ela vai ficar no prejuízo mesmo, isso é óbvio. Mas isso é um momento da empresa, até que ela atinge um ponto de break-even, né? Quando ela começa a substituir o prejuízo por lucro, porque ela já captou o número de clientes suficiente para ela começar a rentabilizar esses clientes, né? Ela tem o que é mais importante para um banco. O ativo mais importante é uma carteira com milhões e milhões de clientes, não só aqui no Brasil, como em outros países que ele atua. E para um banco, né, para uma instituição financeira, a melhor coisa que existe, o melhor ativo são os clientes. Tendo clientes, o banco consegue rentabilizar usando algumas estratégias e taxas que os correntistas nem percebem. Eu gravei vários vídeos aqui quando a Nubank mudou aquela regrinha dos 30 dias. Tem muita gente que inclusive deixa muito dinheiro lá e não percebeu essa diferença. Então sim, o banco que está começando e quer almejar uma carteira de clientes grandes, ela vai ficar no prejuízo mesmo, tá? Isso não quer dizer risco de falência. É lógico, eu não vejo como que a Nubank vai rentabilizar tanto quanto um banco tradicional, porque ela prometeu tanto as coisas sem taxa, né? Tantos serviços sem anuidade, que agora se ela começar a colocar taxa, anuidade, né? E abrir realmente, né, uma constituição de banco, como se fosse um banco tradicional, ela vai perder muito correntista. E aí todo o prejuízo que ela teve para captar esses correntistas vai ser jogado fora porque ela cuidou mal dos clientes, os clientes vazaram, né? Então ela precisa tomar cuidado para rentabilizar. Não acredito que essa rentabilidade do banco vai ser tão alta assim, eu acredito que vai continuar baixa por um grande período de tempo, como está acontecendo com o Banco Inter, mas né, a chance de falência é muito baixa. É muito baixa. Tá, vamos passar aqui para o C6 Bank. Se a gente olhar os dados do C6 Bank, a gente consegue ver que está bem pior do que a Nubank, né? Olha só, em 2019, prejuízo de 186 milhões, em 2020, 636 milhões, em 2021, então você vê que é um prejuízo crescente, né? 2021, 761 milhões, em 2022, o resultado parcial, que nem pega todo o prejuízo ainda, né? Falta o quarto trimestre ali, tem 862 milhões de prejuízo, é quase 1 bilhão de prejuízo. Então será que o C6 Bank sim, Léo, tá com chance de falência? Não, né? É a mesma estratégia do Nubank, captação de clientes. Só que pensa comigo, a Nubank é mais antiga, depois surgiu o C6 Bank. Como que o C6 Bank ia convencer as pessoas a saírem do Nubank e irem para o C6 Bank, né? Como que eles iam convencer correntistas que já tinham todas as taxas e anuidades zeradas a ir para um outro banco que tinha as mesmas vantagens, né? Então o C6 Bank precisou incluir mais vantagens ainda, né? Você vê um cartão de crédito muito melhor, você vê programa de pontos, você vê ativos de renda fixa com liquidez diária de 104% CDI. Então é um banco que está tendo mais prejuízo para captar clientes, né? E isso é parte da estratégia do banco, tá? Não acredito que o banco C6 Bank esteja perto da falência, inclusive porque vale lembrar que 40% do C6 Bank pertence ao grande banco americano, é gigante esse banco, que é o JP Morgan, né? Que fez essa compra percentual relevante do C6 Bank lá em 2021. E o C6 já começou a se mexer para dar lucro. Inclusive, recentemente ele anunciou que vai cobrar uma mensalidade de R$4 para aqueles clientes que não movimentam a conta, né? Ou que movimentam muito pouco.
Se movimentar menos de R$500 por mês no cartão, você vai ser tarifado R$4. E você pode pensar que R$4 é pouco, mas pelo número de correntistas isso aqui vai dar um fluxo de caixa bem grande para o banco, tá? Certamente ele vai conseguir novas formas de tarifas, novas formas de rentabilidade, tá? Porque se um banco abre mão do seu lucro, né, e fica muito tempo no prejuízo para adquirir clientes, isso aqui é um negócio, né? Ninguém vai entrar no jogo para perder. Ele depois vai pegar esses clientes e fazer isso rentabilizar para reverter o prejuízo, bater o ponto de break-even e aí sim começar a lucrar. Eles iniciaram também um programa de pontos átomos, né, que diferencia isso de todos os outros bancos digitais, e inclusive continuam investindo nesse programa. Agora, recentemente lançaram a notícia que vai ter vendas de pontos para quem é C6 Carbo, né? Inclusive algumas mensalidades que vai rentabilizar um pouco mais o banco. E o PicPay, a situação é semelhante, né? Não acredite nas pessoas que querem fazer terrorismo na internet, cara. Não acreditem, pesquisem mais antes de acreditar em terrorismos na internet, né? Saia logo do PicPay porque ele vai falir. Cara, eu nem cheguei no final desse vídeo que eu vou te mostrar algumas proteções que todos esses bancos têm, tá? Eu só tô te mostrando como que tá o banco atualmente, te mostrando a verdade que tem prejuízo sim, mas que faz tudo parte de uma estratégia. Se a gente pegar o PicPay aqui, ó, em 2020 teve um prejuízo de 275 milhões, 2021 1,1 bilhão, em 2022 o parcial, né, de 722 milhões de lucro. Então sim, tá em prejuízo sim, só que se você abre a carteira de clientes do PicPay, o quanto que tá crescendo, né? Dá uma olhada nessas notícias aqui, a carteira de clientes do PicPay que tá crescendo demais, né? E inclusive agora em 2023 ele começou a dar lucro. Olha só, o PicPay lucra pela primeira vez no primeiro trimestre e diz que atingiu o equilíbrio antes do previsto. Ou seja, o PicPay também investiu na aquisição de clientes. Todas as empresas investem na aquisição de clientes, até a Ingrid, que tem uma empresa de bolos, natos funcionais, deu vários bolos, vários cookies, vários produtos que ela tinha antes de começar a vender. Isso se chama custo de aquisição de cliente. Depois, ela mudou a estratégia dela e começou a fazer propaganda para vender. E as pessoas que já tinham consumido dos produtos dela e gostado, começou a comprar e fazer propaganda. Então ela começou a crescer, mudou a estratégia e começou a dar lucro. A mesma coisa aos bancos, eles também precisam adquirir clientes primeiro para depois rentabilizar em cima dos clientes. E o caso do Banco Inter, como ele é um banco mais velho, a situação é bem mais tranquila. Se a gente pegar aqui o banco de dados, você vê que o Banco Inter tem desde 2019 lucro, né? 2019 teve 79 milhões de lucro, 2020 166 mil de lucro, né? 166 mil mesmo, tá? Bem pouquinho. Em 2021 91 milhões de lucro, em 2022 o parcial de 68 milhões de lucro. Você vê que é um lucro muito, mas muito baixo, né? A Nubank, do primeiro lucro dela, teve muito mais lucro que o Banco Inter. É o BID11, que já existe há muito tempo, né? O BID4, que você consegue comprar e ser sócio dessa empresa, desde muito tempo está sendo pressionado para poder começar a dar lucro. E claro que esse lucro não é absolutamente nada comparado com os outros bancos tradicionais, né? Hoje, se você tiver que escolher ser sócio do Banco Inter ou do Banco do Brasil, eu creio que a resposta está bem óbvia, né? Agora, se for para deixar o seu dinheiro rendendo no Banco Inter ou no Banco do Brasil, também acho que a resposta é bem óbvia, né? Porque se o Banco do Brasil tem mais lucro do que o Banco Inter, do que o Nubank, do que o PicPay, do que o C6 Bank, o que está acontecendo, né? Quer dizer que o Banco do Brasil está cobrando muito mais taxa, muito mais tarifa, entregando menos rentabilidade dos seus investimentos do que esses outros bancos, né? Esses bancos digitais têm que ser mais atrativos do que os tradicionais, senão não faz sentido, né? Então, meu pessoal, presta atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês. Nenhum desses bancos digitais que eu citei tem chance de falência, pelo menos não agora, né? Eu não sei, não consigo prever como que vai ser daqui 3, 5, 10 anos, mas no exato momento, isso tudo faz parte de uma estratégia já bem documentada e bem esclarecida pelos próprios bancos. Então você precisa ser mais esclarecido de como está a estratégia do banco antes de julgar ou acreditar em julgamentos de terceiros que o banco vai falir ou que tem muito risco de falência. Isso não é verdade. Quando você coloca o seu dinheiro em um banco menor, um banco que está em crescimento, né, um banco mais novo, que vem dando prejuízos, que recentemente só começou a dar lucro e um lucro muito baixinho, é lógico, né, que a segurança é obviamente menor do que quando você coloca o seu dinheiro para render no Banco do Brasil, no Banco da Caixa, do Itaú, do Bradesco. Só que, lembra,
Se a segurança é menor, o risco é maior. Lembra do triângulo dos investimentos, né? Se o risco é maior, a rentabilidade também é maior. Realmente são situações totalmente diferentes, mas uma coisa que eu quero deixar claro e que é muito importante que você saiba é que todos esses 4 bancos que eu citei são assegurados pelo FGC. Para você que não sabe o que é FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele assegura o investidor, como eu e você, a investir nessas instituições financeiras pequenas com garantia de que, se essas instituições falirem, o FGC, que é uma outra instituição financeira, vai garantir o seu crédito. Então, se você investiu R$1.000 na Nubank e ela for garantida pelo FGC, que sim, todos esses 4 são garantidos pelo FGC, você vai ter os seus R$1.000 de volta, tá? O FGC te garante. E como prova disso, o FGC nunca deu problema, sempre restituiu os investidores. Teve um caso bem recente agora, né, que foi a BRK Financeira, outro banco que faliu aqui no Brasil, mas com seus ativos financeiros eram garantidos pelo FGC, o pessoal foi totalmente restituído. O importante é você entender que a reserva de emergência não é um tipo de investimento que você vai visar multiplicar o seu capital 2, 3, 4, 5 vezes, né? Reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para emergência. Então você precisa investir em coisas que têm segurança. Mas lógico, você não precisa ser bobo o suficiente para não almejar rentabilidades melhores mesmo na reserva de emergência, né? Se você consegue ter rentabilidades melhores na reserva de emergência, é óbvio que você vai preferir ter rentabilidades melhores, né? Inclusive gravei um vídeo aqui, ó, vou deixar no card, de como montar a sua reserva de emergência sem lero-lero, sem mimimi. Foi na prática mesmo, eu vi uma planilha, fiz junto com vocês. Então, se você não tem sua reserva de emergência ainda, clica aqui para você entender como é que você vai fazer. Para finalizar esse vídeo, se você tem dinheiro investido na Nubank, na C6 Bank, no Banco Inter ou no PicPay, não se preocupe. O banco não tem risco de falência, tá? Todos esses bancos não têm risco de falência. Eu, inclusive, deixo grande parte da minha reserva de emergência no C6 Bank, como eu já mostrei para vocês. Não precisa se preocupar com falência desses bancos. E mesmo se o banco falir, você vai ser assegurado pelo FGC. Lógico que não dá para você deixar toda a sua reserva de emergência nesses bancos, porque se alguma coisa acontecer e você for e pedir a restituição pelo FGC, vai demorar um tempinho para você ter esse dinheiro de volta, né? Uns 30, 60 dias. Isso historicamente sempre demorou esse tempo para o Fundo Garantidor de Crédito te restituir. E se durante esse tempo você sofreu alguma emergência, né? Seu dinheiro não tá ali para você tirar. Então tem que deixar um pedaço da sua reserva de emergência no Tesouro Selic, em algum outro banco mais seguro, porque se caso acontecer de você precisar do FGC, você ter algum outro pedaço da sua reserva de emergência ali em liquidez imediata para você tirar, tá? Então assiste o vídeo que eu te recomendei da reserva de emergência e se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque pô, esse vídeo aqui eu demorei muito tempo para gravar, muito tempo para editar, né? É uma qualidade de vídeo excepcional. Eu tenho certeza que você não viu um vídeo igual a esse, né, no YouTube, então deixa o like aí e compartilha esse vídeo com as pessoas para você me ajudar, beleza? Nosso canal tá crescendo assim de forma inexplicável e eu conto com você para aumentar a exponencialidade desse crescimento, beleza? Até mais, investidores, até o próximo vídeo.